Oi gente, se você chegou nesse vídeo é porque provavelmente você tá com dúvida de saber se entra ou não na aliança divergente. E como eu vou fazer agora 6 meses de aliança, eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar um pouquinho para vocês como que funciona por dentro da aliança, para diminuir um pouquinho essa ansiedade, essa insegurança, porque eu quando entrei realmente eu também fiquei com muita dúvida, eu fiquei com muito receio de entrar. E eu queria muito um vídeo desse que me falasse, pelo menos assim, o panorama geral de como funciona, pra eu ficar mais segura. Então, vamos lá. Assim que você entra na aliança, então você preenche a ficha de inscrição, a pessoa te manda uma fichinha lá e entra em contato com você pelo WhatsApp, te explica, tira suas dúvidas e aí você ingressa na aliança. Ingressando na aliança, você tem acesso na hora ao aplicativo, né, marca passos, e aí você baixa no seu celular e lá dentro do aplicativo vai ter os vídeos explicando como que você vai rodar cada protocolo. Provavelmente, se você tá em dúvida não se entra ou não na aliança, você já deve ter ouvido falar dos famosos protocolos, que é aquilo que vai te libertar, seja da culpa, seja do medo, seja de alguma dependência emocional. Então vai ter lá os 3 tipos de protocolo, né, de culpa, de medo e de dependência emocional. Eles vão explicar um por um, tem o vídeo de todos, tem os vídeos do seu plano perfeito, porque eles incentivam muito você a começar sempre com um plano, com um objetivo e nunca começar assim de qualquer jeito, né? Então você tem um plano perfeito, que é para você fazer uma meta para um trimestre, para dentro de um trimestre você cumprir algumas micrometas em períodos curtos. E tudo isso você vai registrando no marca-passos. E agora, a partir desse mês de fevereiro de 2026, eles estão lançando uma inteligência artificial dentro do marca-passos que é espetacular, assim. Ele me auxilia, me traz muitos insights, assim, eu consigo ter uma noção muito boa de algumas coisas que estão por trás dos meus medos, das minhas inseguranças, do que tá me travando, e ele já propõe assim ações práticas para você fazer hoje. Olha, você vai fazer isso assim, assim, assim. É muito gostoso, porque eu gosto muito. Você tem que focar mais em você, você tem que criar mais momentos de lazer com você, mas assim, tudo muito subjetivo, sabe? Não, a IA do marca-passos, assim, olha, você vai fazer isso assim, 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 sabe? É um passo a passo muito prático, muito pragmático. Você vai ter que fazer, sabe? Você faz ou você faz. E eu acho isso fenomenal, eu acho isso espetacular. Eu acho que só pela IA já valeria todo o investimento que você faz na aliança divergente. Apesar disso, lá no aplicativo também vai ter os encontros, tá? São 2 encontros semanais que tem e eles ficam disponíveis no aplicativo pelo prazo de 1 semana. Depois dessa 1 semana, se você não assistiu, você perde, porque eles são totalmente contra a obesidade mental. Então você só assiste conteúdo e não aplica nada. Eles falam que isso é uma ilusão, então eles deixam disponível por 1 semana e depois já passa para o outro. Então são 2 encontros de manhã, segunda-feira de manhã e quinta-feira de manhã. São encontros que às vezes traz algum convidado, ou às vezes eles dão uma aula mais didática sobre algum conceito ou alguns conceitos de dentro da aliança para você internalizar melhor e poder aplicar na sua vida, né? Esses são os encontros que ficam disponíveis exclusivamente na plataforma. Isso não é divulgado no YouTube, às vezes talvez um corte ou outro, mas o encontro inteiro só tem dentro do próprio aplicativo mesmo, né? Assim como os protocolos e as aulas explicando como você roda cada protocolo. Porém, pra mim, tá, gente? Isso é uma experiência minha. A aliança, pra mim, foi fundamental por causa dos grupos. Então, assim, eu já fiz, pra quem acompanha o meu canal, percebe que eu já fiz trocentos mil cursos de autodesenvolvimento, de desenvolvimento pessoal, de terapias holísticas das mais diversas. Tudo por quê? Porque eu sempre quis me conhecer, eu sempre quis me conectar com pessoas que falavam a mesma língua que eu, porém em nenhum desses eu encontrei algo como eu encontrei na aliança. E o que é? É um grupo, então, porque eu sou mulher, eu estou num grupo só de mulheres, mais ou menos tem umas 30 mulheres ali, e uma delas é a anfitriã. Essa anfitriã
ela não recebe nada, tá, gente? Ela não é uma contratada, ela não é uma funcionária da aliança, ela é uma aliada como nós, e ela vai dando suporte e apoio para as aliadas que estão ali. Porém, eu participo de um grupo que é mágico, então não é só a própria anfitriã, como todas as outras aliadas, elas se apoiam, elas questionam, elas cutucam você, que é justamente para você conseguir sair daquele limbo que você tá e poder agir. Então, às vezes elas puxam a orelha, às vezes elas te dão colo, às vezes elas te mostram coisa que talvez você não tenha visto, ou às vezes elas falando sobre um problema delas ali dentro do grupo, você se encontra no problema delas e já pega carona na solução que elas tiveram para a vida delas, você também usa essa carona. Então, assim, é um grupo fechado. Então ali é totalmente seguro, então você pode falar das suas questões ali, porque tudo aquilo ali é mantido em sigilo. E isso pra mim foi determinante para que eu pudesse entrar na aliança e estar amando e estar tendo muitos resultados. Alguns eu já falei aqui no canal, outros eu ainda tô preparando os vídeos para poder falar, mas eu acho que o grupo, ele é fundamental no caso da aliança, porque o que eles sempre defendem é: você faz uma vivência de um fim de semana e na segunda-feira você volta pra tua casa sozinho e te vira com os conceitos que a gente te deu, sabe? E normalmente isso acaba ficando numa gaveta, uma apostila, tenho trocentas apostilas no meu guarda-roupa guardado. Por quê? Porque você não usa no dia a dia, você cai no esquecimento, você deixa pra lá, você tá tão na correria do dia a dia que você esquece. Então, assim, o grupo ele é fundamental para você manter a consistência, manter o compromisso de diariamente você estar em contato com os conceitos da aliança, com os conceitos de que tudo tem uma utilidade na sua vida, absolutamente tudo tem uma utilidade na sua vida, e às vezes é até um pouco difícil de encarar isso, sabe? Mas depois de um tempo você começa a ver com uma certa naturalidade e as coisas começam a fluir de uma forma que nem você acredita. Tudo por quê? Tudo por causa desse acompanhamento diário, né? Então eu acho que esse é o diferencial da aliança. No Marca-Passos também eles têm um áudio diário, então todos os dias um áudio fica disponível da meia-noite do dia até 11h59 da noite daquele mesmo dia, para você ouvir quantas vezes você quiser. Tem vezes que é o Ramon, tem vezes que é o Elton, tem vezes que é a Cida, tem vezes que é o Jordão, e tem vezes que é algum aliado fazendo algum celebre ou até mesmo algum Pense Comigo que deu certo pra ele. E assim, esses áudios eles provocam muito, tá? Esses áudios muitas das vezes você tem umas percepções que você não teria de qualquer outra forma. E é muito dinâmico, então todos os dias você tem contato com pessoas que falam a mesma língua que você tem contato com o conteúdo. Então se você tiver uma dúvida, por exemplo, se lá fora da aliança você fala: tive uma pré-queda hoje, minha televisão queimou, né? Então assim, quem é de fora da aliança não vai entender, vai falar: é um acaso, processa a Enel, faz isso, faz aquilo. Agora, dentro da aliança, então, peraí, o que você estava fazendo quando a TV queimou? Então assim, elas já vão cutucar para que você consiga descobrir a utilidade daquilo e agir e fazer funcionar. Então assim, eu acho espetacular esse molde que o Elton criou, de ter sempre alguém perto de você para poder te auxiliar. Então, às vezes, muitas das vezes, eu tava desesperada, chorando por conta de alguns problemas de saúde do meu filho mais novo. E eu mandava mensagem no grupo: por favor, eu preciso de alguém para conversar, fazer um Pense Comigo, porque tem momentos em que a gente tá numa situação tão crítica, e quem tem filho, principalmente filho pequeno, vai me entender, porque às vezes eles ficam internados, ou eles ficam com alguma doença, ou eles ficam com alguma febre que nada baixa, ou qualquer coisa do gênero, e você entra num desespero gigantesco. E você não consegue pensar direito, porque o seu corpo entra, no estado de sobrevivência, e você já não consegue pensar mais nada, porque ele vai focar só no cérebro reptiliano e não no neocórtex. Então é aqui que a gente pensa, e a gente não consegue pensar. Aí o que acontece? Por isso que existe a ferramenta Pense Comigo. Esse Pense Comigo você sempre vai fazer no grupo do WhatsApp com as meninas. Então, se for homem, claro, aí vão ser os 30 homens. E aí,
E sempre, como é em torno de umas 30 mulheres, sempre tem uma ou outra que vai estar disponível, ou fala assim, Adri, daqui 5 minutos eu te ligo, ou daqui 10 minutos, ou pode ser daqui a pouco, sabe? Então, sempre tem. E aí, quando essa pessoa fala com você e você conta tudo o que tá acontecendo e ela consegue tirar daquela nuvem de emoção um fato e falar, olha esse fato que você tem que olhar, qual é a utilidade aqui. Então, na hora que ela traz essa clareza, parece que acalma o coração. Então, eu acho muito útil, eu acho muito bom. Experimentem, vocês têm 30 dias para experimentar. Tudo bem que nesses 30 dias vocês não vão para o grupo regional. O que é o grupo regional? É um grupo, tanto é que eu achei engraçado que quando me falaram do grupo regional, vão ser pessoas próximas da região onde você mora. Eu falei, tá bom, eu moro na cidade de São Paulo, que ela é gigantesca, né? Então vai saber da onde são essas mulheres. Só que não, elas são do meu bairro, exatamente do meu bairro. Tem uma aliada aqui que eu posso ir pra casa dela a pé, sabe? Então, é muito próximo e isso favorece, inclusive, para encontros, né? Então, a gente, todo mês a gente se encontra, então a anfitriã, ela organiza encontros semanais online e a gente tem, pelo menos no nosso grupo, eu não sei como é que funcionam os outros, mas no nosso grupo, toda última sexta-feira do mês, a gente se encontra pessoalmente, numa padaria e, sai muito penses comigo, assim, muitos penses comigo, sai muita conversa, sai muita gargalhada, sai muito celebre e é muito divertido, é muito gostoso, porque, assim, você se encontra, você consegue se encaixar num lugar, porque eu mesma nunca tinha encontrado pessoas que falavam a mesma língua que eu, sabe? E eu me sentia muito sozinha, muito deslocada, e isso muitas das vezes te desmotiva, né, a continuar buscando melhorar. E com essas meninas, gente, eu falo direto no grupo, gente, eu amo vocês, eu amo esse grupo porque é muito gostoso. E voltando lá pro grupo regional, logo quando você entra, os seus primeiros 30 dias, você não vai pro seu grupo regional, né? Porque como é uma experiência que é justamente para você experimentar o marca-passos, que é justamente para você ouvir os áudios diários, que é justamente para você sentir como funciona o grupo, é o grupo preparatório, tá? Esse grupo preparatório, ele não é igual ao regional. Por quê? Porque ele é misto, então vai ter tanto homens quanto mulheres e assim, do mundo inteiro, tá? Então não tem uma regionalização. Mas para você sentir como que funciona, às vezes uma pessoa... E lá também vai ter um anfitrião, só que vai ter muito mais gente. Então não vai ser a mesma dinâmica que você vai ter no regional, tá? Isso eu quero deixar muito, muito claro, porque logo quando eu entrei, eu me assustei com esse grupo preparatório, porque eu não tive uma explicação preliminar de como funcionava a aliança, então eu me assustei. Aí uma aliada lá dentro, inclusive da Bahia, te amo, G, ela me acolheu, ela falou assim, Dri, é assim que funciona, assim, foi ela que começou a me explicar melhor como que funciona, e aí que eu comecei a me achar, tá? Então, assim, eu acredito que eu tenha dado um panorama geral de como funciona a aliança. Eles também proporcionam eventos presenciais e online, né, que tem tanto com o Ramon quanto com o Elton, só que é lá em São José dos Campos, quando é presencial. E aí você também tem as caravanas que você pode ir e voltar de onde que você... vem as caravanas aqui de São Paulo da capital, né? Então, assim, são muitas pessoas falando a mesma língua, te apoiando, te cutucando, querendo que você evolua com elas, e isso é muito gostoso, é muito rico, e eu acho que vale total a pena esse investimento, tá? E depois que você começa a ter os primeiros resultados, então, é muito gostoso, não tem palavras para definir o quão gostoso é. Então, eu acredito que seja isso. Quem assistiu esse vídeo e ainda ficou com alguma dúvida, por favor, pode me perguntar qualquer coisa que eu não souber, eu pergunto pra minha anfitriã pra perguntar pra ela, pra ver se ela sabe. Mas por favor, gente, não deixam de pelo menos experimentar.
É uma experiência muito rica, muito gostosa, e qualquer coisa que tá te incomodando, que você não se adaptou, eu mesma não tinha me adaptado com o primeiro grupo preparatório, aí me mudaram para um outro grupo preparatório, depois me mudaram para um outro. Então assim, você vai se achando. Então, eu fui para um grupo regional, não tô gostando, não fui com a cara do anfitriã, não gostei do pessoal, quero trocar. Você manda um e-mail pro suporte, eles trocam. Então, assim, você se vê a todo momento tendo um suporte, né? Tendo um suporte técnico. Eles levam muito em consideração o nosso grau de satisfação, assim, tudo que tem na aliança tem sempre uma pesquisa de satisfação para ver se você gostou, se você não gostou, como foi o atendimento na hora que você mandou o e-mail. Eles são muito rigorosos com a qualidade do atendimento. Então, eu, pelo menos, nunca tive problema. Eu sempre fui muito bem atendida, de forma muito rápida. E, assim, eu estou amando. Então, qualquer dúvida que eu não tenha falado aqui, vocês tenham, por favor, me fala, mas eu gostaria muito que vocês pelo menos experimentassem esses 30 dias. E quem já tá experimentando 30 dias, me conta o que vocês estão achando e a gente vai trocando figurinhas, tá bom? Um beijo e até a próxima!